Na aula de hoje, dando continuidade aos sistemas sensoriais, nessa parte 2, nós veremos a fisiologia da visão e a fisiologia da audição. Começando pela fisiologia da visão. A fotorrecepção, é a capacidade que os animais têm de detectar uma pequena faixa do espectro eletromagnético, que fica situada entre 300 nanômetros, onde nós encontramos a radiação ultravioleta, a 1000 nanômetros, onde nós encontramos a radiação infravermelha. Ok? Essa figura aqui ao lado mostra para a gente, aqui, nessa parte de cima, nessa barra de cima, o espectro de radiação, contendo diferentes formas de radiação conhecidas por nós, como, por exemplo, a luz visível, aqui no caso para os seres humanos, ok? Isso aqui é detectado por humanos, que ela varia entre 350 a 750 nanômetros, o que é uma curiosidade bastante interessante, porque grande parte dos animais não enxerga todo esse espectro situado entre 300 e 1000 nanômetros, isso varia, pode variar de espécie para espécie. Podemos observar também aqui a radiação infravermelho, ok? Comprimentos de ondas maiores do que aquele da luz visível, assim também como para o micro-ondas, a radiação do micro-ondas, das emissões de TV, a radiação que permite as emissões de TV, e também as radiações que permitem a radiodifusão, ok? Que tem os comprimentos de onda maiores. Ainda encontramos também, para grandes comprimentos de onda, o que nós chamamos de campo elétrico. Tá joia? Temos também aqui o ultravioleta, que já tem um comprimento de onda menor do que o da luz visível, assim como também os raios X e os raios gama. Ok? Bom, a luz ela tem a capacidade de atravessar bem a água. Não só a luz, mas como também os campos elétricos. E é curioso porque existe uma variação com relação a essas radiações, como, por exemplo, rádio, TV, micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, eles não apresentam uma boa capacidade de atravessar a água. Existe uma atenuação do sinal conforme vai aumentando aquela coluna de água por onde essa radiação vai passando. Mas no caso da luz, isso não acontece. Para as cores vermelho e alaranjado, existe uma atenuação muito grande. Mas para as cores como verde, azul e violeta, a radiação luminosa, nesse comprimento de onda, ela consegue passar muito bem pela coluna de água. A atenuação é muito pequena. Então isso leva a que alguns animais que vivem não em ambientes muito profundos, porque conforme vai aumentando a coluna de água, vai tendo uma atenuação, eles possam detectar a presença de luz. E animais aquáticos que vivem em ambientes com pouca intensidade de luz, eles apresentam uma visão que é muito pouco desenvolvida, comparada com animais, por exemplo, do ambiente terrestre. Mas, em compensação, esses animais têm uma capacidade muito grande de perceber campos elétricos ao redor do seu corpo. Então, eles podem detectar a presença de outros animais através de estruturas sensoriais que existem na sua pele, na superfície do seu corpo, que detectam variações de campos elétricos. Inclusive, essa questão relacionada à presença de fotorreceptores nesses animais aquáticos e também essa capacidade que a luz visível tem de atravessar de maneira razoavelmente boa a coluna de água, levou os pesquisadores evolucionistas a dizerem que a fotorrecepção ela se originou também a partir de organismos aquáticos. As células responsáveis por fazer essa fotodetecção em vertebrados são chamados de cones e bastonetes. Okay? Esses cones e bastonetes são dotados de proteínas sensíveis aos fótons. Tá joia? Então, aqui nessa figura, nós temos a representação desses dois tipos celulares. Os cones, por conta da sua estrutura cônica, por isso tem esse nome, e os bastonetes, que lembram bastõezinhos. Por isso que a sua morfologia dá a eles esses nomes que a gente conhece dos fotorreceptores em vertebrados. Tá joia? Esses fotorreceptores apresentam três estruturas principais, morfológicas. O terminal sináptico, onde essas células fazem contato com outras células localizadas lá no tecido da retina, que a gente vai falar já já, que é onde essas células se encontram, que são as células bipolares.
com que eles fazem conexões, contatos sinápticos. Apresenta também, além do terminal sináptico, uma porção que é chamada de segmento interno, onde nós encontramos aqui a presença do núcleo e das diversas organelas, ok? Dessas células. E tem também uma terceira parte, né, uma terceira estrutura, que é chamada de segmento externo. E é justamente ao nível desse segmento externo que nós vamos observar o processo da fototransdução, ou seja, a capacidade de detectar a luz e converter essa energia luminosa num sinal que é possível para essas células enviarem informações para o sistema nervoso central. Notem que existe, né, acima dessas células, a presença desse epitélio pigmentado, que a gente fala um pouquinho mais na frente da importância dele. Então, a luz, né, ela incide, né, nesse sentido, vai atravessando as camadas da retina até chegar na região dos segmentos externos. Então, esses fotopigmentos, né, que são as estruturas que detectam, né, têm a capacidade de detectar, né, essa luz, de serem estimulados por essa luz, eles ficam localizados nessas estruturas, né, que nós chamamos de discos membranosos. Né? Esses discos membranosos, eles ficam presentes no segmento externo, onde nós encontramos lá, né, esses pigmentos. Então, aqui mostra para a gente, né, a representação, né, de um pigmento. Que é esse fotopigmento? Esse fotopigmento ele é composto por uma proteína chamada opsina, ok? E também por uma molécula de rodopsina, que é nada mais nada menos do que o pigmento propriamente dito, né? Que a gente chama de cromóforo, ok? Então, esse cromóforo associado a essa proteína opsina dá para a gente o que nós chamamos de fotopigmentos, ok? Bom, essas células, né, os bastonetes e os cones, eles possuem algumas diferenças, né? Por quê? O cone, ele é utilizado para a nossa visão diurna, na presença de grande quantidade de luz, enquanto que os bastonetes são utilizados para a visão noturna, quando nós temos pouca incidência de luz. Isso acontece porque os cones, eles possuem, né, uma pequena sensibilidade à luz, por isso que eles são de grande quantidade de luz para serem ativados, em função deles terem pouco pigmento fotossensível quando a gente compara com os bastonetes, que possuem uma alta sensibilidade à luz, por isso que eles são capazes de detectar pequenas quantidades de luz, né, em ambientes noturnos, por exemplo. Isso em função de terem uma grande quantidade de pigmento fotossensível. Uma característica interessante que essa figura ajuda a gente a perceber, embora não seja super clara, é que a via de sinalização, né, que os fotorreceptores fazem, né, os cones e os bastonetes, elas são distintas. Onde nós observamos nos bastonetes uma sinalização que a gente chama de convergente. Convergente por quê? Porque várias células fotorreceptoras do tipo bastonete se comunicam com, por exemplo, uma célula bipolar. Então, existe uma convergência, né, dessa informação dos bastonetes em direção a uma única célula. Isso vai fazer com que você tenha campos receptores maiores, né, das células que levam a informação em direção aos centros cerebrais superiores, campos receptores luminosos maiores, e que vão fazer com que também ocorra uma baixa acuidade visual. E é curioso também que essas células, os bastonetes, eles apresentam apenas um tipo de pigmento, chamado de rodopsina. Okay? E esse pigmento, chamado de rodopsina, ele permite apenas uma visão monocromática, não permite a visão a cores, diferentemente do que acontece com os nossos cones. Por quê? Porque os nossos cones, eles apresentam, né, mais do que 2 tipos diferentes de opsinas. E isso permite, né, e essas opsinas, elas detectam faixas diferentes de comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Então, nós vamos ter lá faixas que correspondem à luz azul, né, faixas que correspondem à luz verde, faixas que correspondem à luz vermelha, por exemplo, como é o caso dos humanos, que são tricromatas, né? A gente vai falar já já sobre isso um pouquinho mais à frente. Okay? E uma outra curiosidade também é que a via de sinalização é uma via de sinalização chamada biunívoca, ou seja, para cada cone que nós encontramos localizados na nossa retina, nós temos o contato apenas com uma única célula bipolar e depois com uma única célula de saída, que a gente vai falar já já, que é a célula ganglionar.
Então, isso permite, né, que você tenha campos receptores menor, que melhora a capacidade de resolução de detecção dessa luz, ou seja, melhora a acuidade visual. E também, é claro, permite, como eu comentei, a luz, a visão a cores, perdão. A fototransdução, como eu comentei com vocês, acontece nos segmentos externos dos fotorreceptores. Lá que nós encontramos, né, os nossos fotopigmentos. Na hora que a luz incide sobre esse fotopigmento, ocorre uma modificação da sinalização intracelular, diminuindo os níveis do GMP cíclico, desse mensageiro secundário. Essa diminuição dos níveis de GMP cíclico faz com que ocorra um fechamento de canais que permitem a entrada de cálcio e sódio na célula. Quando acontece isso, que deixa de entrar cálcio e sódio na célula, a célula deixa de ficar polarizada e passa para um estado de potencial de membrana menor do que quando ela está na ausência, por exemplo, do estímulo. Ok? Então, isso leva ao que a gente chama de uma hiperpolarização da célula. E uma hiperpolarização dessa célula faz com que ocorra uma redução da liberação de neurotransmissor. Então, diminui a liberação de neurotransmissor na presença da luz. É um pouco ao contrário do que a gente costuma ver com os estímulos sensoriais, né? Geralmente, o estímulo sensorial provoca uma despolarização. No caso da retina, não, ele provoca uma hiperpolarização. Porque na ausência de luz, sem a luz, não existe aquela sinalização interna, os níveis de concentração do GMP cíclico são mais elevados, eles permitem que esses canais de cálcio e sódio se mantenham abertos, e a entrada de cálcio e sódio promove uma despolarização na célula. E essa despolarização da célula leva à liberação de neurotransmissor, uma liberação tônica, ou seja, na ausência de luz, ocorre uma liberação tônica de neurotransmissor para os neurônios bipolares. Okay? Isso é só uma recordação daquilo que já foi visto em biofísica. A visão colorida, como eu comentei com vocês, ela depende de diferentes opsinas, né? Então, no caso da visão dos seres humanos, dos primatas, nós temos 3 opsinas distintas que vão conferir a esse fotopigmento diferentes sensibilidades espectrais, como eu comentei com vocês. Eles vão ser capazes de detectar diferentes comprimentos de onda e, consequentemente, levam à percepção de cores distintas, como é o caso aqui, por exemplo, do cone azul, que ele é como se fosse, né, tem fotopigmentos, esse cone azul, que são capazes de detectar na faixa de 437 nanômetros. Então, percebem essa faixa do espectro luminoso que corresponde à cor azul. Enquanto que os cones verdes, eles são sensíveis na faixa de 533 nanômetros e os vermelhos na faixa de 564 nanômetros. Notem que o bastonete ele só é sensível a uma única faixa, ele é monocromático, por isso que a gente não consegue, quando está com baixa luminosidade, distinguir cores, né? Por que isso? Porque quem está ativo é o sistema dos bastonetes, para permitir a nossa visão. E o sistema dos cones, na situação de baixa luminosidade, ele fica desligado. Na hora que a gente tem a presença de luz, numa quantidade maior, por exemplo, a luz diurna, a gente observa o ligamento do sistema, né, de detecção dos cones e o desligamento dos bastonetes. Tá, joia? Eles vão ficar saturados, porque eles são muito sensíveis a uma grande quantidade de luz, eles ficam saturados. Por isso, quando a gente também entra no cinema, né, que a gente sai de um ambiente claro para um ambiente escuro, a gente tem muita dificuldade para adaptar a visão, ela leva um tempinho, porque a gente saiu aonde os bastonetes estavam, de uma situação onde eles estavam saturados, para uma situação de escuro, que dificulta ainda o acionamento dessas estruturas. É primeiro importante que ocorra a dessaturação dessas células, né, para que elas possam passar a atividade que leva a gente à percepção da visão. Então aqui mostra para a gente, né, que os mamíferos eles podem ser monocromatas, ok? Eles também podem ser dicromatas, principalmente com fotopigmentos para o azul e verde, e também podem ser tricromatas, com fotopigmentos para o azul, para o verde e para o vermelho. Aves, répteis e peixes de água rasa também podem ser tricromatas, tetracromatas ou até mesmo pentacromatas. Isso pode variar de espécie para espécie, tá bom? Bom, esses fotorreceptores, né, eles ficam localizados na retina. A retina ela é um tecido
que tem origem, né, embriológica do mesmo tecido do sistema nervoso central, por isso ela é considerada, né, como parte do sistema nervoso central, embora esteja localizada fora do nosso encéfalo, né, da região interna do nosso encéfalo, ela faz parte do sistema nervoso central. E ela apresenta essa organização em camadas, né, com 3 camadas de corpos celulares. A gente vê aqui, ó, a camada chamada nuclear externa, onde nós encontramos aqueles segmentos internos dos fotorreceptores. Temos também a camada chamada de camada plexiforme externa e a camada, a camada nuclear interna, perdão, né, onde tem núcleos, né, tem os corpos celulares, e também a camada de células ganglionares da retina, que seria a terceira camada de corpos celulares. E essas 3 camadas de corpos celulares, elas são entremeadas aqui, ó, por 2 camadas de plexos, a camada plexiforme externa e a camada plexiforme interna, ok? Então a informação luminosa ela entra, atravessa toda a retina, ela então vai promover a estimulação dos fotopigmentos para que ocorra a fototransdução, e isso leva a umas vias de sinalização que percorrem, né, de uma forma direta a atividade elétrica do cone, né, que leva à liberação de neurotransmissores ou inibição da secreção de neurotransmissores, sinalizando para a célula bipolar, que por sua vez sinaliza para a célula ganglionar, que deixa, né, cujo axônio deixa a retina. Então, os axônios das células ganglionares, eles vão em direção a essa camada, essa borda mais interna da retina, que fica voltada lá para dentro do olho. E esses nervos ópticos de todas as células ganglionares, esses axônios de todas as células ganglionares, formarão, então, o nervo óptico, ok? A retina fica localizada dentro dos olhos, né? Então aqui mostra para a gente, né, um globo ocular, okay, de primata, mostrando a entrada de luz, né? A luz ela atravessa a córnea, que é a camada de revestimento externo e que apresenta, né, transparência, né, para que possa passar essa luz, para que essa luz não seja bloqueada na sua passagem. Passa depois pela pupila, através da abertura da pupila, em direção ao cristalino. O cristalino funciona como uma lente, né, através de contrações de músculos ciliares. A gente ajusta a espessura do cristalino e ele permite que a gente focalize objetos que estão mais próximos ou mais distantes dos nossos olhos. Então ele faz um ajuste para que esses raios incidam sobre a nossa retina. E na nossa retina nós encontramos uma região que nós chamamos de fóvea, ok? E essa fóvea ela é importante porque nela é que nós encontramos a maioria dos nossos cones, né? Dos cones, por exemplo. Então, os cones eles ficam localizados quase que na sua totalidade na região da fóvea. Não existe praticamente bastonetes na região da fóvea. E a fóvea tem essa escavação porque nessa região ocorre um afastamento das outras camadas, permitindo que a luz incida mais diretamente, ó, sem ter que atravessar todas as camadas da retina, sobre esses fotorreceptores, sobre esses cones. E isso permite também que melhore ainda mais a acuidade visual, além dessa fóvea conter uma alta densidade desses cones, que permitem também, né, aquela relação bionívoca que leva a uma capacidade de alta resolução. Então, toda vez que o animal precisa, né, focalizar algum objeto, que ele tem um interesse sobre um determinado objeto específico, ele movimenta os olhos e a cabeça também, muitas vezes, para que aquela imagem possa ser lançada em direção à sua fóvea. E dessa maneira, ele poder extrair uma quantidade maior de informações daquele objeto. Ok? Uma outra estrutura importante também que a gente encontra aqui, né, nos nossos olhos, na nossa retina, é chamada de disco óptico. Esse disco óptico ele não tem a presença nessa região de fotorreceptores. Ele representa, na verdade, o ponto de saída de todos os axônios que vão levar à formação do nervo óptico, como eu comentei na figura anterior. Ok? E, além disso, ele funciona também como um ponto de entrada da vascularização dessa retina, porque essas células precisam também ser abastecidas, né, com aquele sangue que traz nutrientes, oxigênio e outros componentes importantes para a manutenção das nossas células. Então, o disco óptico ele funciona como um ponto cego. Nesse ponto não existe captação, não existe detecção de luz, tá joia?
e também é um ponto importante por ser um ponto de entrada da vascularização da retina. Aqui mostra para a gente ao lado, né, a figura de uma ave de rapina, né, ela caçando aqui, né, caçando um peixe, uma águia pescadora. E o que a gente nota aqui, uma representação do olho das aves de rapina, é que elas têm como característica principal, né, a presença de duas fóveas, ou seja, de dois pontos que permitem a elas ter uma visão de alta resolução. Então isso dá a esses animais uma capacidade visual muito desenvolvida também, né, percebendo informações que podem vir de cima, né, a luz que vem de cima, e também a informação que vem de baixo, né, da luz que vem de baixo. Então permite a esses animais monitorarem bem o seu ambiente para caça, para evitar a predação. E uma outra curiosidade é essa estrutura aqui que a gente chama de pecten, né? Porque grande parte da retina de aves não possui vascularização, como na retina de mamíferos, por exemplo. Mas o processo de alimentação acontece aqui por uma difusão, né, interna daquilo que é necessário para a manutenção dessas células da retina desses animais, e isso é feito através dessa estrutura aqui. Essa estrutura é que recebe a vascularização e distribui por uma difusão mesmo para o interior dessas células. Essa estrutura é chamada de pecten. Bom, a gente falou do campo visual, né, falou de campo, né, campo receptor daquelas células, e a gente pode falar um pouquinho também do campo visual. Então aqui mostra para a gente, né, são olhos frontalizados, né, olhos que são posicionados, né, no mesmo plano, né, da cabeça do animal, e nós temos o olho direito e o olho esquerdo. E o que a gente observa aqui é que o olho direito, o olho esquerdo, ele capta do ambiente essa área aqui, esse campo visual é o campo que corresponde ao olho direito. Tudo bem? O olho esquerdo, perdão. Para o olho direito, a gente tem esse outro campo visual aqui, ó. Tá joia? Então ele é capaz de detectar informações do ambiente nessa área. E aí isso resulta, na verdade, que o campo visual, né, com a visão utilizando os dois olhos, ele corresponde a toda essa área, sendo que existe uma região de sobreposição que a gente chama de zona binocular, aonde nós temos informações de toda essa área sendo captada pelos dois olhos. Então, o campo visual, ele na verdade representa o espaço total que pode ser visualizado pela retina quando o olhar está fixado em um determinado ponto. Então, você fixa um determinado ponto e aquilo ali você consegue avaliar toda aquela área do espaço que os olhos conseguem monitorar, né? Conseguem detectar, conseguem visualizar. A visão binocular, ela é importante porque ela permite que nós tenhamos comparações entre que o sistema nervoso central, né, o córtex visual principalmente, faça comparações entre as informações que chegam de um olho e de outro, e essas comparações ajudam, né, no processo que a gente chama de estereopsia, que permite uma melhor percepção de distância e também de profundidade das imagens. A visão monocular, ou seja, feita apenas por um único olho, que no caso aqui, né, a visão monocular correspondente ao olho direito do animal e a visão monocular correspondente ao olho esquerdo do animal. E aqui a região de sobreposição, né, onde os dois olhos detectam toda essa área, que a gente chama da visão binocular. Então isso permite uma capacidade aumentada de análise da imagem, ajudando no comportamento do animal, ok? A posição dos olhos também na cabeça, né, em relação à cabeça, influencia diretamente esse campo visual. Então a gente nota aqui, por exemplo, que animais que têm olhos muito lateralizados, como é o caso de muitas aves, né, de anfíbios, né, peixes, esses animais eles têm um grande campo de visão monocular e um pequeno campo de visão binocular. Então, eles têm uma capacidade menor, né, de extrair informações relacionadas, né, à percepção de distância e profundidade das imagens, através, né, da sua visão, que tem um campo visual binocular menor, quando comparado com animais que têm a visão frontalizada, onde a região, né, de visão binocular ela é bem maior, ok, do que a visão
monocular. Mas, em compensação, também a gente nota que a visão desses animais com olhos lateralizados, ela é praticamente uma visão panorâmica, né? Quase que em 360 graus. Enquanto para os animais com visão frontalizada, essa área, né, do campo visual ela é menor, ela não chega muito a passar de 180, né, graus, por aí, ok? Bom, as vias visuais, né, são aquelas que levam a informação dos nossos olhos em direção ao nosso centro integrador, né, os nossos centros controladores, localizados lá na região cortical. E o que nós observamos aqui é que a informação oriunda da nossa retina, ela deixa esse tecido através do nervo óptico, ok? Então, o nervo óptico de ambos os olhos, a gente nota que acontece aqui, né, um encontro onde nós chamamos esse local, né, anatômico de quiasma óptico. E nesse local de encontro, uma parte das informações oriundas da retina, elas cruzam para o lado contrário, que a gente chama de lado ou para o lado contralateral, né, como a gente chama muitas vezes no dia a dia, ou elas também podem seguir no mesmo sentido, né, do mesmo lado, em direção, por exemplo, ao tálamo, que é o ponto, né, que recebe a informação vinda da retina através desse trato óptico. Tá joia? Isso mais precisamente no local do tálamo chamado corpo geniculado lateral. Bom, quais informações cruzam, né? Então aqui a gente coloca, né? Essa porção da retina do lado de cá, ela é chamada de retina nasal, porque ela é mais próxima ao nariz do animal. E a retina que está localizada mais para esse outro lado aqui da cabeça do animal, está em direção à região temporal, nós chamamos de retina temporal. Então a retina nasal de ambos os olhos, ela manda informações que cruzam para o lado contralateral em direção lá ao corpo geniculado lateral, tanto do olho direito como também aqui, ó, do olho esquerdo. O olho esquerdo aqui, ó, mesma coisa. A informação cruza para o lado contralateral da retina nasal. Já a retina temporal, ela projeta, que a gente chama de para o mesmo lado, para o lado que a gente chama de ipsilateral, que é o mesmo lado. Então, o lado ipsilateral é aqui, ó, a informação vem, não cruza, né, e segue para o mesmo lado que está localizado aquele olho. Então, a gente nota que existe um cruzamento de parte das informações da retina desses animais, e é isso que vai ajudar também, né, a fazer uma representação melhor dessa imagem, e, é claro, podendo, inclusive, aí, através das comunicações entre os hemisférios, fazer as comparações que criam as imagens com a questão da profundidade, a questão que envolve também o que a gente chama da estereopsia, tá bom? Tá joia? Então, do núcleo geniculado lateral, do tálamo, essas células, ao receberem essas informações oriundas lá do trato óptico, elas projetam em direção ao córtex visual, que fica localizado no nosso lobo occipital. Então, a percepção de numerosas propriedades, né, que a gente tem, né, dos objetos, né, daquela imagem que é formada, que inclui aí, na verdade, cor, forma, o brilho, né, daquela imagem, o contraste que aquela imagem tem, se existe movimento, né, naquela imagem que está sendo detectada, essas propriedades todas elas vão ser processadas de forma paralela. Então, aqui é uma ao lado da outra, de células que mandam informações, né, de forma paralela, uma ao lado da outra, por diferentes células, né, desde a região lá do núcleo geniculado lateral, e já existe isso, né, esse paralelismo de separação de componentes da imagem, e o que é também observado na região do córtex, que é o destino final, né, o córtex visual. Tá joia? Então, dessa forma, o nosso córtex visual recebe essas informações todas, né, e reconstrói essa imagem, permitindo que a gente tenha a percepção de todas as características presentes naquela imagem que está sendo detectada pelos nossos olhos. Aqui estão as referências bibliográficas e a gente agora começa a falar um pouquinho sobre a audição. Bom,
A audição envolve, na verdade, a nossa capacidade de detectar o deslocamento das moléculas de ar. Então, as ondas sonoras, elas são geradas através da vibração, desse deslocamento dessas moléculas de ar. E ela permite para a gente a comunicação entre os animais, né, através da detecção de sons do ambiente também, que são importantes para poder interagir, como, por exemplo, o animal precisando beber água, ele escuta aquele barulho do rio, né, da água correndo, ele pode se direcionar para aquele local para poder saciar a sua sede. E modifica o nosso comportamento de várias formas distintas aí. Tá joia? Como, por exemplo, também ao escutar um barulho que o animal reconhece como ameaçador, ele tende a fugir daquele local. Bom, essa figura aqui mostra para a gente algumas propriedades físicas, né, das ondas sonoras. Então nós temos um diapasão, que ao ser percutido, ele vibra, e ao vibrar ele promove o deslocamento dessas ondas sonoras. Ele promove compressões sobre as moléculas presentes no ar atmosférico, que vão impulsionar as moléculas à frente. Então vai se passando, né, essa energia de ponto a ponto, gerando, é claro, se chegar próximo ao ouvido de um animal, né, por exemplo, isso pode gerar para ele a percepção de um som. Tá joia? Só vai existir a percepção do som se tiver um animal presente. Se não tiver animal presente ali, né, por exemplo, uma árvore que cai na floresta amazônica neste momento, ela vai gerar som. Ou não? Para a gente não, porque nós não estamos presentes para detectar, até porque também existe uma dissipação, né, da energia que está sendo propagada. Conforme essas ondas sonoras elas vão avançando, elas vão perdendo energia, perdendo força, e, consequentemente, elas deixam de existir a longas distâncias, porque o ar também gera para elas, as moléculas de ar, uma resistência à sua passagem. Aí é física, tudo bem? Bom, então aqui mostra para a gente duas características importantes. Uma que a gente chama, né, que os físicos chamam de altura do som, e não tem nada a ver com um som de alta intensidade ou baixa intensidade, ou seja, de volume maior ou menor, como a gente conhece, né, no dia a dia, mas sim com a frequência dessas ondas. Ondas altas são ondas que levam para a gente, né, uma alta frequência. Então, essas ondas de alta frequência, que são chamadas de ondas altas, né, que tem uma altura maior, elas dão para a gente a percepção de um som que a gente chama de agudo. Então, está aqui mostrando para a gente, né, ondas de alta frequência. Né? Nós temos vários picos acontecendo no intervalo de tempo aqui, ó, que o eixo X é o intervalo de tempo, e aqui mostra para a gente a intensidade promovida sobre o ar, né? A pressão que é feita sobre o ar. Então isso mostra para a gente aqui, ó, que elas acontecem, são vários picos, né? E isso representa para a gente uma alta frequência, um som mais agudo. Enquanto que ondas, né, com alturas menores, elas têm sons que a gente chama de sons graves, né? A frequência é mais baixa. Por outro lado, também a gente tem que levar em consideração uma outra propriedade importante das ondas sonoras, que é relacionada à intensidade, né? A energia que é produzida por aquele objeto que leva ao deslocamento das moléculas de ar. Então aqui mostra para a gente, como eu falei no eixo Y, a pressão exercida sobre o ar, e aqui no caso aqui a distância, né, que está sendo percorrida. Okay? Então a gente nota aqui, né, que ocorre uma variação da onda com picos que, por exemplo, quando comparados com o lado desse gráfico aqui ao lado, eles têm uma intensidade menor, né? Ou seja, a pressão que é exercida ela é menor. Consequentemente, né, isso aqui é um som que a gente costuma chamar, né, de mais alto, embora os físicos não gostem dessa atribuição, na verdade é um volume mais alto, que a gente utiliza no nosso dia a dia, e aqui um volume mais baixo. Tudo bem? Bom, os animais, né, eles apresentam também um espectro de som audível, tá joia? E essa figura aqui mostra para a gente esse som audível percebido por vertebrados. Assim como também existe uma faixa, né, de detecção do espectro eletromagnético, que dá para a gente a visão, né, a capacidade de detectar a luz visível, nós também temos faixas distintas aqui para os animais de capacidade de detecção dessas ondas, né, mecânicas. Então, por exemplo,
Os seres humanos, eles detectam uma faixa de frequência que vai de 20 Hz a 20.000 Hz desse espectro aí, né, de frequências das ondas sonoras. O que está abaixo de 20 Hz nós consideramos de infrações, aonde alguns animais, como é o caso do elefante e também da topeira, são capazes de detectar esses infrações, ok? Peixes, aves, estão dentro da faixa próxima, né, mais ou menos daquilo que a gente detecta. Os peixes também conseguem detectar algum infrasom, tá joia? Mais de ondas de baixa frequência, mas os peixes têm capacidades diferentes que a gente vai falar daqui a pouco quando falar da linha horizontal deles, tá joia? Cães e gatos já têm um espectro, né, maior, né, como é o caso também das aves, né, que vai lá de próximo de 20 e vai até 40.000, né? Então já vai na faixa daquilo que nós chamamos de ultrassons, que estão acima dos 20.000 Hz, ok? Golfinhos e morcegos vão mais além ainda, eles podem ter percepções próximas da faixa de 160.000 Hz, né, que é muito alta. Mas, na verdade, esses ultrassons, né, que inclusive são emitidos também por esses animais, eles não só detectam, como eles também emitem esses ultrassons, eles são utilizados para um processo chamado de ecolocalização, que funciona como uma espécie de um sonar biológico, né? O sonar é aquele equipamento utilizado pelos navios para detectar, né, pelas embarcações, né, marítimas, para detectar a profundidade, né, ou a presença de algum objeto que está localizado abaixo do casco dessas embarcações. E a ecolocalização é uma espécie de um biosonar, porque ela é baseada no mesmo princípio, né? Na verdade, o sonar é o mesmo princípio da ecolocalização, né? Porque a ecolocalização já existe na natureza há mais tempo do que os barcos e o equipamento que a gente chama de sonar. Tem que tomar cuidado com isso. Então aqui está um morcego, né? Ele emite, né, esses ultrassons. Esses ultrassons, ao encontrarem um objeto, né, um anteparo, eles batem e são refletidos. E quando eles são refletidos, esse animal tem estruturas sensoriais que detectam esse ultrassom também. E aí, na hora que detecta esse ultrassom, pelo tempo que leva para retornar essas informações, pela maneira como as informações chegam, o sistema nervoso dele foi desenvolvido para perceber formas desses objetos. E isso permite, por exemplo, que esses animais se orientem, né, no seu deslocamento, tanto os golfinhos como os morcegos, também da presença de outros seres, né, de outros obstáculos, e também para poder caçar, né, e se alimentar. O processo da audição, né, da transdução da audição, ele é feito de forma mecanoelétrica. Ele depende também por ser uma onda de natureza mecânica, né, o deslocamento do ar é uma onda de natureza mecânica, você precisa de mecanoreceptores para fazerem essa detecção. Então, nós temos aqui a representação, né, das células, que também são células ciliares, okay? Que estão localizadas no ouvido, aqui no caso a representação de mamíferos, né, no ouvido interno. Essas células são células, uma espécie de célula epitelial especializada em detectar deslocamentos, né, deslocamentos do meio aonde elas estão inseridas, que no caso aqui a gente vai falar já já, que é a endolinfa. Então, o deslocamento dessa endolinfa, né, que é um líquido, né, rico em potássio, ele promove um deslocamento desses cílios, dessas células epiteliais, fazendo com que ocorra, né, a abertura de canais de potássio, que levam à entrada de potássio nessas células. Como o potássio ele é um íon com carga positiva, ao entrar nessas células, ele promove uma despolarização dessas células. Notem que os cílios são unidos também por ligamentos apicais, como se fossem pontes, né, que unem esses cílios. Então, o deslocamento de um cílio já é o suficiente para promover o deslocamento dos outros cílios de forma conjunta. Então, na hora que essas células são deslocadas nesse sentido, o que acontece é que esses canais aqui, ó, são abertos de forma mecânica. Tá? Então, isso são aqueles canais de estiramento, que vocês já viram isso em biofísica. Então, a abertura leva à entrada do potássio, a despolarização dessa célula permite a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem ou dependentes de voltagem. Abrindo esses canais de cálcio, ocorre um influxo de cálcio para dentro da célula, e isso desencadeia aqui dentro o processo de exocitose, ou seja, a liberação do neurotransmissor. Tá joia?
E aí o neurotransmissor, que é liberado aqui, se liga nos receptores desse terminal aqui, ó, de neurônios sensoriais. Ok? Então, o processo de audição ele é mediado por uma célula que ela não é um neurônio, não neuronal. Tá joia? O processo de detecção, né, do estímulo é por uma célula não neuronal, mas essa célula está em comunicação direta com o neurônio para que essa informação possa ser levada para os centros integradores. Então, a mecanotransdução ela é muito sensível. Assim, você com pequenos deslocamentos da ordem de 0,3 nanômetros são suficientes para promover a estimulação dessas células. E ela tem uma resposta muito rápida. Essa resposta também é gerada em torno de 10 microsegundos. Ok? Existem também outras estruturas sensoriais, mecanoreceptoras, né, localizadas na superfície de várias espécies, principalmente das espécies aquáticas, que são essas estruturas chamadas de neuromastos, que ficam localizadas muitas vezes naquela estrutura que a gente chama de linha lateral. Elas podem estar agrupadas aqui ou espalhadas ao redor do corpo do animal. Esses neuromastos são conjuntos de células ciliadas bastante semelhantes a essas observadas, né, na nossa orelha interna, no nosso ouvido. E essas células estão agrupadas, né, formam o neuromasto é uma espécie de órgão com várias células, que elas têm um revestimento, né, que é uma cúpula, que é preenchida com gel viscoso. Tá joia? E essas células ciliadas também estão em contato com neurônios, né, neurônios aferentes, que vão levar informação sensorial para os centros integradores do sistema nervoso central. E quando ocorre algum processo de vibração, né, de deslocamento daquela água ao redor do corpo do animal por um movimento de um outro, pode ser de um predador, ou até da sua presa, né, da qual ele está caçando, ou qualquer outro tipo de movimento, ocorre uma pressão sobre essa cúpula preenchida com gel viscoso. Essa pressão do gel viscoso pressiona esses cílios, gerando então o processo, né, de abertura de canais que levam então a uma despolarização da célula e uma ativação das informações sensoriais dessa vibração. Então, esses neuromastos são essas estruturas localizadas na linha lateral em animais aquáticos, que permitem também a percepção de vibrações na água. Bom, o ouvido interno, né, dos vertebrados, ele varia, né, mas ele tem um plano básico, né, que são a presença de dutos semicirculares, dessa estrutura chamada utrículo, dessa outra chamada ampola, da lagena e também do sáculo. Tá joia? Então, esses canais semicirculares, eles estão envolvidos, na verdade, embora façam parte do ouvido interno, eles estão envolvidos com uma outra percepção que não está relacionada diretamente com a audição, né, com a percepção auditiva, mas sim com o nosso equilíbrio. Tá joia? Então, informações também são passadas através, né, de neurônios sensoriais que detectam as modificações dessas estruturas, as informações geradas por essas estruturas, quando o animal movimenta a cabeça, quando ele gira, né, quando faz movimentos, isso tudo provoca alterações dessas estruturas, desses dutos semicirculares, que levam então para o sistema nervoso central informações sobre o nosso equilíbrio, né, dando o nosso posicionamento em relação à gravidade, né, em relação ao que os pedreiros chamam de prumo, né, em que a gente está alinhado com a linha do horizonte, né, ok? Bom, os peixes possuem somente ouvido interno, tá joia? E tem também essa questão da linha lateral, que eu comentei anteriormente com vocês, né? A linha lateral, ela tem vários papéis, né? Então, ela, na verdade, detecta sons de baixa frequência, porque o ouvido interno do peixe, ele só consegue detectar sons de alta frequência, ele é limitado. Ele não consegue detectar variações de baixa frequência. Mas, em compensação, essas estruturas, né, os neuromastos localizados na linha lateral, eles detectam sons de baixa frequência. E a função, né, dessa linha lateral envolve, de uma certa forma, também contribuir para o processo auditivo do animal, né? Tato à distância, né, perceber a presença, né, de objetos localizados ao redor do seu corpo, principalmente aqueles que se movimentam. Também detecta vibrações mecânicas na água, por exemplo, pelo deslocamento de outros animais próximos a ele. Ajuda também na sua velocidade de deslocamento, a ajustar a velocidade de deslocamento. Permite também que ele promova uma orientação espacial, né, do seu corpo, né,
um controle, isso leva também a um controle da natação dele, né, do processo dele de deslocamento. E isso também é um fator importante, né, a linha lateral, essa estrutura, para facilitar o nado sincronizado em cardumes, que a gente observa muitas vezes naqueles vídeos, né, que os peixes se deslocam de um lado para o outro de maneira rápida e maneira coordenada. Já os animais terrestres, eles desenvolveram, além desse ouvido interno, também a presença de um ouvido médio e, em muitos casos, também do ouvido externo. Então, animais terrestres, como anfíbios, eles, além de possuírem ouvido interno, possuem também o ouvido médio. Isso foi importante porque o deslocamento, né, das ondas sonoras na água, ele é muito mais eficiente e acontece de forma muito mais facilitada do que aquele observado no ambiente aéreo, ok? No ar atmosférico. E aí é claro que o processo evolutivo foi selecionando aqueles animais que desenvolveram estruturas que compensassem essa baixa possibilidade de propagação de ondas sonoras no ar atmosférico. No caso dos répteis, aves e mamíferos, além do ouvido interno e ouvido médio, nós também temos a presença de um ouvido externo para contribuir para esse processo. Então aqui mostra um outro órgão também importante, né, que é a bexiga natatória. Ela pode vibrar também em resposta a ações, aqui é a bexiga natatória, e essa estrutura transfere essas vibrações para esses ossículos aqui modificados, ó, ok? Esse conjunto ósseo, que são chamados de ossículos weberianos. Esses ossículos weberianos transmitem essa vibração em direção ao ouvido interno, permitindo que o animal também detecte vibrações a partir da sua bexiga natatória. Então, isso aí é observado principalmente, por exemplo, nas carpas, né? Então, a orelha interna dela está conectada à bexiga natatória por uma série de ossos chamados de ossículos weberianos. Joia? Para os vertebrados terrestres, como eu havia comentado, né, houve um desenvolvimento também, né, de um ouvido médio e de um ouvido externo. Então, aqui mostra para a gente, né, essas duas figuras representam bem o que seria esse ouvido externo. Então, aqui nós observamos a presença de uma pina ou pavilhão auditivo, que funciona como uma espécie, vamos chamar assim para facilitar a compreensão, de funil, né, que capta aqueles sons e direciona aqueles sons em direção ao canal auditivo, que é o meato acústico, que é um outro componente daquilo que a gente chama de orelha externa, tá joia? Então nós temos aqui, né, a orelha externa formada pela pina e também pelo canal auditivo, que a gente pode chamar muitas vezes, no nosso caso, né, de os seres humanos, de meato acústico, tá bom? Essas informações, né, das ondas sonoras captadas e transportadas através do meato acústico vão incidir sobre a membrana timpânica. E a membrana timpânica ela é o limite entre a orelha externa e a orelha média. Essa orelha média fica localizada também numa abertura, numa cavidade, que também é preenchida por ar, né, não existe nenhum líquido aqui dentro ainda, e são encontrados nessa orelha média a presença de uma cadeia de ossículos, né, pequenos ossos, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossos fazem uma comunicação do tímpano com a cóclea, que é o local onde vai acontecer o processo da transdução da informação auditiva. Essa cóclea está representada aqui ao lado para a gente. Ela está esticada, né, para a gente poder entender mais ou menos como ela funciona, e mostra aqui para a gente, olha, o local onde tem o acoplamento do estribo com uma estrutura chamada janela oval. É uma membrana que está localizada também aqui, né, na cóclea. Tá joia aqui, ó. Então essa janela oval é o ponto de contato entre o ouvido médio e o nosso ouvido interno, porque a cóclea, nessa estrutura espiralada, ela faz parte do ouvido interno, a joia da orelha interna, canais semicirculares e cóclea presente. Bom, dentro dessa estrutura aqui, ó, da nossa cóclea, a gente nota aqui que existe uma espécie de um tubo, né? Nós encontramos o que nós chamamos de perilinfa, tudo bem? Ela é preenchida por líquido, tá joia? A perilinfa. Então passa aqui, né, que a gente chama de rampa vestibular ou rampa do vestíbulo,
E a gente nota que essa rampa do vestíbulo ela continua para o lado de cá até encontrar outro ponto, né? Seria um ponto de saída, mas que também nós temos presente uma membrana que a gente chama de janela redonda. A do estribo é a janela oval, aqui de saída é a janela redonda. Tá joia? E aqui essa porção, né, mais inferior aqui da cóclea, eles chamam de rampa timpânica, porque os anatomistas, quando viram inicialmente, viram a cóclea enrolada e um corte da cóclea mostrava que pareciam ser estruturas diferentes, mas na verdade é a mesma estrutura, mas o nome continua assim até hoje. Tá joia? Presente nessa orelha interna, nós também observamos aqui, ó, essa faixa mais clara aqui, né, que é a membrana basilar. Basilar porque ela é a base aonde estão assentadas as nossas células ciliares, né, aquelas que detectam as variações de pressão da onda sonora e permitem a conversão, né, ou a transdução desse deslocamento em sinal elétrico, químico, né, para os nossos neurônios sensoriais. Tá joia? Acima, né, das nossas células epiteliais, que vão fazer a fototransdução, nós encontramos uma outra membrana chamada de membrana tectórica. Essa membrana tectórica, ela na verdade, ela é onde ficam ligados, né, e assentados aqui os cílios dessas células ciliares. No momento em que ocorre a chegada da onda sonora em direção ao meato acústico, ela faz o tímpano se deslocar, aquele deslocamento do ar, impulsionando esses ossículos. E esses ossículos aqui, eles amplificam essa intensidade dessa informação para que ocorra aqui uma pressão sobre a janela oval que vai induzir o deslocamento desse líquido que a gente chama de perilinfa, ok? Porque está na periferia aqui da cóclea. E quando passa pela membrana basilar, essa membrana aqui embaixo, ela se desloca. E ao se deslocar, promove também o deslocamento dessas células. E o deslocamento dessas células vai promover, então, uma transdução daquela informação sensorial. Ok? Então, é o deslocamento da perilinfa que leva ao deslocamento dos cílios e, consequentemente, à geração de despolarizações para que possa ser levada aquela informação auditiva em direção aos centros integradores do sistema nervoso central. Dentro dessa estrutura aqui a gente chama de órgão de Corti. Tá? Então, a estrutura que contém as células ciliares nós chamamos de órgão de Corti. Dentro, aqui, né, onde nós temos o nosso órgão de Corti, a nossa membrana tectórica, nós temos o que nós chamamos de endolinfa, tá? Que é um líquido enriquecido de potássio. É diferente, por exemplo, do plasma sanguíneo, que não tem tanto potássio. Mas aqui existe uma grande concentração de potássio. A perilinfa, aqui ao redor, não, a perilinfa, ela na verdade, ela representa uma concentração plasmática uma concentração, né, osmótica muito semelhante à concentração plasmática, né, de sódio e de potássio. Mas a endolinfa não, ela é rica em potássio. Por isso que a despolarização dessas células é provocada pelo potássio. Tá bom? Bom, a estrutura interna da nossa cóclea ela é flexível e também sensível ao movimento da linfa. Então, quando a linfa se desloca, promove, né, isso aqui mostrando para a gente, por exemplo, a propagação da onda sonora, que vai deslocando aquela membrana basilar. Né? E essa membrana basilar ela apresenta algumas características interessantes. Ok? Como, por exemplo, nesse ponto aqui de inserção da membrana basilar, a gente nota aqui, né, que ela tem uma espessura mais estreita, né, uma largura mais estreita, perdão,
e ela está muito bem fixada nesse ponto. E aqui ela se torna bem mais rígida. Então, essa região próxima da janela redonda, da nossa membrana basilar, ela é bem mais rígida. Enquanto que, conforme vai se afastando, vai em direção àquela região que a gente chama de helicotrema, né? Aqui na ponta, no ápice da cóclea, a membrana basilar ela aumenta a sua largura e se torna mais flexível do que aquela observada aqui, que também é mais espessa. Ela é mais espessa e menos larga. Aqui ela é mais fina e mais larga. Então, essa porção dela é mais flexível. Por ser mais flexível, ela é capaz de detectar, né, de vibrar com mais intensidade para sons de baixa frequência. Por quê? Toda onda que tem comprimento menor, né, que tem comprimento de onda menor, né, ela geralmente tem energia menor. E aí, para você poder deslocar um corpo, né, com uma energia menor, é preciso que ele seja mais flexível. Enquanto que aqui a gente tem um corpo, né, nesse ponto, que ele é mais rígido. E, consequentemente, para deslocar esse corpo, você vai precisar de mais energia. E isso é feito pelos sons de alta frequência, porque sons de alta frequência apresentam maior energia. Então, aqui esse gráfico aqui mostra para a gente, né, a distância, né, a partir lá daquele ponto, né, lá do estribo, né, mostrando para a gente, né, que conforme você vai saindo aqui, ó, 7, 25 Hz, o ponto 6, 50 Hz, o ponto 5 ele vai vibrar a 100 Hz, o ponto 4 a 200, 3, 400, 800 até 1600 Hz, aqui mostrando para a gente, né, como é que se comporta a membrana basilar. Então isso mostra que existe também uma organização, né, com relação às faixas de frequência, né, a sintonia de faixas de frequência. E a gente chama isso de uma tonotopia. Tudo junto, tá? Tonotopia. Saiu tona-utopia, não é? É tonotopia. É tonotopia. Vê se a legenda sai certa. Não sai, não tem problema. Então existe uma tonotopia na nossa membrana basilar. E a nossa via auditiva, as informações sensoriais, né, trazidas pelo nervo auditivo, que é o conjunto de axônios, né, que se originam a partir das nossas células ciliares, vai em direção ao tronco cefálico, mais especificamente na região do bulbo. De lá, essa parte da informação pode cruzar, uma outra parte pode subir pelo mesmo lado, né, ambos os lados, a gente observa isso. Do bulbo, então, existem informações que seguem em direção a outros centros do tronco cefálico, né, inclusive indo em direção, passando lá pelo mesencéfalo, né, na verdade aqui as células bulbares. Uma parte dessa informação pode seguir para o cerebelo, porque vai ajudar, porque aqui também tem informações, né, do nervo auditivo, que levam também informações sobre o nosso equilíbrio, né, e o cerebelo tem um papel importante também nas correções posturais da gente e manutenção do nosso equilíbrio. E as informações, então, seguem em direção ao tálamo, e de lá elas vão em direção ao córtex auditivo direito, que é o local onde será gerada a percepção, a identificação daquele som que está chegando para o nosso sistema nervoso central. Então, por conta da gente ter essas informações, né, sendo cruzadas, né, e também seguindo para o mesmo lado, nós podemos ter a capacidade, utilizando os dois ouvidos, de promover a localização da fonte sonora. E isso é feito através de uma comparação das informações oriundas das duas orelhas. E essas informações são baseadas em dois tipos diferentes, né? Um que relaciona a diferença de tempo. Por que isso? Porque para estímulos que vêm de um determinado lado da cabeça, ele vai chegar primeiro em uma das orelhas. Tá joia? Vai demorar um pouquinho mais para chegar na outra orelha. E isso é capaz de ser detectado, né? Ser detectado nos córtex, né? Se chegou pela orelha direita, né, a representação está do lado esquerdo e vice-versa. E aí, dessa forma, comparando o tempo que chegou, que foi estimulado o córtex auditivo direito com o esquerdo, é possível fazer aí uma localização de onde está vindo aquele som.
e também pela diferença da intensidade, porque o som que está vindo de um lado da cabeça, ele vai ser atenuado ao passar para o outro lado. Isso faz com que a intensidade que chegue na orelha oposta à origem do som, daquele estímulo, seja menor. E aí ele pode comparar também as intensidades e saber que o estímulo vem localizado do lado direito, ou do lado esquerdo, ou do lado direito do indivíduo. Tudo bem? Sons que geralmente vêm de cima, sons que vêm bem de frente, né, bem frontalizados, e sons que vêm da parte de trás também, eles já dificultam um pouco a nossa capacidade de localização. E aí, muitas vezes, para compensar isso, o que o animal faz? Alguns animais têm a capacidade de deslocar a orelha, mexem as suas orelhas, né, externas, as suas pinas, e nós geralmente mexemos a nossa cabeça. É claro que o animal também pode mexer a orelha e a cabeça, né? Ser um conjunto de reações para tentar localizar aquele som. Tá bom? Aqui está a bibliografia utilizada e a gente se encontra na próxima aula.